bem-vindos ao canal Trovão Laranjado. Aqui quem está falando é Valdemir Sena e você é muito bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de compartilhar nossos vídeos, se inscrever no canal. Toda vez que você for se inscrever nesse canal, você vai encontrar umas inscrições embaixo. Inscreva-se, se clica lá e você vai estar inscrito, e depois vai aparecer um sininho. Você clica lá e você vai receber as nossas notificações. Bom, falando de filosofia do tempo, se bem que eu já falei em vídeos anteriores sobre a filosofia do tempo, hoje vamos retomar esse tempo, mas não para ampliar o que já foi falado, não. É para dar prosseguimento. Só que eu vou falar de duas coisas: o tempo e a eternidade. Mas quero deixar bem claro uma coisa para vocês. Duas coisas, aliás, que eu quero deixar bem claro. Como se trata de filosofia, eu vou fazer poucas menções às Sagradas Escrituras, se bem que muitos filósofos fazem as suas interpretações bíblicas. E a segunda, não se pode falar de tempo e eternidade se não puder falar de Deus, daquele que nos criou. Isso, Ele mesmo. Então, para falar dele também, dentro do campo da filosofia, é preciso fazer um destrinchamento das provas ontológicas da existência de Deus, ou das provas, de uma das provas que é o chamado finalismo, ou melhor dizendo, teleológica. Mas eu não vou deter muito nesses temas aí, só vou fazer uma rápida passagem só para a gente entender. Então vamos lá, já falando dessa filosofia do tempo, para a gente entender um pouquinho sobre o tempo e a eternidade, é preciso recorrer a dois filósofos catedráticos, tanto no campo da filosofia como na teologia, que são eles Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E para a gente entender um pouquinho os dois, é preciso a gente vir um pouquinho mais para frente para entendermos através de Platão e Aristóteles e Sócrates, né? Claro que também vou citar aqui alguns filósofos, né? Mas vamos lá. O tempo e a eternidade. O tempo. Nas Confissões, lá no livro 13, Santo Agostinho chega a dizer que a paz e o tempo são humanos, são próprios do homem. Na história, quem criou o calendário foi o homem que mediu o tempo, as horas, através de quê? De calendários e relógios. Aqui, o meu relógio aqui, que eu já tenho aqui há 3 anos. Tá. Então, o homem é que matematiza o tempo. E esse tempo, ele foi criado por Deus. Só que, para a gente entender um pouquinho isso, é preciso recorrer um pouco à mitologia grega. Atualmente, se diz que Cronos, o Titã, é o deus do tempo. Cuidado. Isso quem diz são os filósofos. Mas, na verdade, o nome Cronos, ele realmente significa tempo. Tanto é que cronômetro, cronologia, então requer tempo. Para os hebreus, o tempo de Deus é chamado Kairos. Tá? Mas vamos voltar aqui ao Cronos. Eu discordo aqui de dizer que Cronos, o Titã, ele seja o Deus do tempo, porque não tem nenhuma referência na história dele. Vocês podem pesquisar que não tem. Porque o nome dele significa tempo. Cuidado. Porque quem não entende grego tem palavras similares. Pode significar corvo, pode significar tempo mesmo, ou outras palavras semelhantes. Então, muito cuidado. Eu discordo porque
o Cronos e não faz nenhuma referência ao tempo. Porque, olha, Zeus, deus do trovão, parece jogando raio. Ares, o deus da guerra, parece ele envolvido em guerras. E assim sucessivamente. E Cronos não tem nenhuma característica relacionada ao tempo. Se bem que na obra Percy Jackson e os Olimpianos, Rick Riordan ele explora essa parte de Cronos como deus do tempo. Mas, para minha opinião, mal explorada. Tá aqui quem entende bastante de mitologia grega. Tá. Então, o tempo, ele é humano. Já Tomás de Aquino, passando por Santo Agostinho, vai entender que o tempo de Deus não tem relógio, não tem calendário. O tempo de Deus é a eternidade. O tempo de Deus é a eternidade. Para Platão, o ser divino está no mundo das ideias, é o sumo bem, que na verdade ele não chama de Deus, chama de uma substância divina. Substância, na linguagem filosófica, é aquilo que é em si e por si. Quem dá uma definição disso, mais ou menos, é Aristóteles e depois na Idade Moderna, Spinoza. Tá. E por falar em Spinoza, ele vai chamar essa substância divina de natureza naturante, ou seja, natureza que cria, natureza criando. E a nós que somos obras desse ser, natureza naturante, é a natureza naturada, que é obra criada. Isso em Spinoza, mas isso a gente vai explorar isso mais para frente. Tá. Então, para Platão, esse ser primordial, ser divino, é o sumo bem. E aquele ser intermediário entre o sumo bem e o ser humano, ele chama de demiurgo. Seria quase que, como na mitologia grega, o semideus. O semideus é aquele que é o casamento de um deus com o ser humano. Quem for estudar mitologia grega vai ter muitos casos de heróis que foram híbridos de Deus com a raça humana. E essa realidade para Platão está no mundo das ideias, onde está o ser que ele chama de sumo bem. Santo Agostinho vai retomar isso aí lá na Cidade de Deus e vai chamar esse sumo bem de Deus, esse mundo das ideias de céu, e que esse mundo que Platão chama de cópia da realidade, Agostinho vai compreender, assim como os outros padres patrísticos vão entender que esse mundo aqui é uma cópia da realidade do céu, assim como as imagens dos santos são cópias da imagem de tudo que está no céu. É aí que a gente entende a questão do tempo. Já Tomás de Aquino, ele vai dizer, falando do tempo, que o tempo de Deus é a eternidade. Santo Agostinho, assim como Tomás de Aquino, escreveram obras monumentais. Sabe quantas eu sei que ele escreveu? Sei não. Porque muitas das obras deles, principalmente de Santo Agostinho, não conheceram a nossa língua portuguesa. Então, Tomás de Aquino vai pegar a vara, porque para Aristóteles o mundo está aqui, onde está o motor imóvel que move todas as coisas. Então ele vai traçar uma vara no plano horizontal. Aristóteles vai dizer que esse aqui, o mundo sensível, está o suprassensível, o motor imóvel que move todas as coisas. Tomás de Aquino vai retomar essa compreensão de Aristóteles, que fez essa linha horizontal, vai inverter para formar uma linha vertical, onde
esse motor imóvel para Tomás de Aquino é o Deus que está lá, onde ele vai classificar os corpos celestes como corpos perfeitos, onde ele vai elaborar o famoso tema da quinta essência, onde a imperfeição está aqui. A perfeição está lá, até que depois essa teoria vai ser derrubada por Galileu Galilei na Idade Moderna, e isso custou até ele uma prisão domiciliar e depois a cegueira. Tá? E, partindo desses princípios platônicos, aristotélicos, houve então filósofos como Santo Anselmo, René Descartes, o próprio Spinoza, Duns Scotus, que elaboraram temas sobre a prova da existência de Deus. Vamos falar do onton, em grego o ser divino, que vai ser um ser superior. Nada nesse mundo foi criado se não fosse por um princípio gerador de todas as coisas. Estou falando de Santo Agostinho, em São Tomás de Aquino, que gerou todas as coisas. Aristóteles chama isso de causa eficiente, o motor imóvel que causa todas as coisas, todos os movimentos vão surgir a partir de Aristóteles. Causa eficiente e causa efeito. Tudo tem uma razão de ser para existir. E Tomás de Aquino vai beber dessa fonte e vai chamar essa causa eficiente de ser divino. E vai dizer que esse ser divino é a causa. E o surgimento das coisas são os efeitos. Então, essas são a compreensão do tempo. Que o tempo é humano. Os filósofos praticamente concordam com isso. E a eternidade, que praticamente por os filósofos cristãos que acrescentaram no dicionário de filosofia, é divino. Aquilo que eu disse, retomo o Baruch Spinoza, o ser divino, natureza, naturante, o ser humano e as obras que Deus criou, natureza, naturada. Espero que tenham gostado. Não se esqueça que eu falei no começo. Deixe o seu like energético aqui embaixo. Se inscreva se é a primeira vez no seu canal. Compartilhe nas redes sociais. Espero que tenham gostado. E meu muito obrigado. E, como eu sempre peço, deixe o seu comentário aqui. Eu fico por aqui. Já são 1 da manhã. E porque tinha som ligado e eu tinha que aproveitar o momento de silêncio. Ainda está aí, escutando o som. Mas eu agradeço. E meu muito obrigado. E buenos dias. Vai lá. Já.